A gente vai começar com o Alexandre, tá? Ele vai dar para vocês um overview, ele é especialista na solução de B1. E depois eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de marketing, tá? Tem várias campanhas novas sendo lançadas de Business One, que vão ser colocadas na agência virtual. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de novo para suportar, tudo em português, tá bom? Então a gente já começa, gente. Desculpa mais uma vez e obrigada a presença de todos. Olá, sejam todos bem-vindos a essa nossa sessão. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Desculpem aí pelo pequeno atraso. Tá? Então, a ideia é compartilhar aqui com vocês um pouco sobre a nossa visão em relação a soluções para o mercado de pequenas e médias empresas, ou como nós gostamos de chamar também, as chamadas empresas em crescimento, que é o SAP Business One. Então, rapidamente, né, um pouquinho antes da gente começar, quando a gente fala de SAP, neste mercado das chamadas pequenas e médias empresas ou empresas em crescimento, nós nos deparamos normalmente com dois cenários, né? Por incrível que pareça ainda, um cenário é que as empresas sequer conhecem a SAP, né, ou sequer ouviram falar que a SAP existe, né? E uma outra parte, né, um outro público que nós encontramos também, são empresas que sim conhecem a SAP, mas têm aquela percepção de que SAP é sinônimo de soluções extremamente caras, complexas e que, consequentemente, não estariam ao alcance dessas empresas, né? Então, nós lidamos muito com esse cenário nesse nosso mercado. Mas a grande verdade é que hoje, é, cerca de 80% de toda a base instalada de clientes da SAP no mundo inteiro, né, pertence ao mercado de pequenas e médias empresas. Então, isso mostra que realmente a SAP tem sim uma grande participação neste mercado de pequenas e médias empresas e o mais importante, né, acaba conhecendo de fato a realidade deste mercado. Quando nós falamos em posicionamento dos nossos produtos, e aí obviamente nós vamos aqui dar foco no SAP Business One, né? Como vocês podem ver, a gente está posicionado aí na base da pirâmide, para esse mercado também chamado de SMB, tanto com as nossas soluções on-premise, onde é aquela que o cliente pode instalar, colocar isso dentro da sua casa, dentro da sua própria infraestrutura, ou ele pode também ter esse recurso como um serviço, né, num ambiente cloud, e aí sem ter que se preocupar com algum tipo de infraestrutura. E quando a gente fala de mercado, eu acho que principalmente para vocês aqui, que é o público-alvo aqui desse evento, são pessoas realmente da área de marketing e geração de demanda, eu acho que vocês devem sempre se deparar com essa pergunta, né? Quer dizer, até muito provavelmente perguntas feitas pela própria empresa, né? Ou vocês mesmos eventualmente se perguntam, até onde eu devo ofertar o SAP Business One? E a partir de que momento já não faz sentido mais ofertar o SAP Business One ou outra solução da SAP deveria ser posicionada? Acho que essa é a grande pergunta que muitas vezes espera-se por uma resposta exata, né? E a grande verdade é que essa resposta exata, ela realmente não existe, né? É claro que existem algumas métricas e aí nós nos balizamos por elas, como, por exemplo, tamanho da empresa em relação à quantidade de funcionários, idealmente até falando de quantidade de usuários e não funcionários. Muitas vezes nos balizamos também por faturamento da empresa, né, o que dá mais ou menos um norte do tamanho desta companhia. No entanto, aquela que talvez seja a métrica mais importante de ser avaliada, além de todas essas que eu mencionei, seria realmente qual é a complexidade dos negócios desta empresa, ou seja, o quão ela é complexa ao ponto da nossa solução SAP Business One ser efetivamente aderente ou não. Então, e aí é que vem a dúvida, né? Então, como avaliar complexidade? Então, aí realmente é um pouco mais difícil, depende de um estudo um pouco mais detalhado, mas é importante que a gente tenha essa percepção. E aí, se a gente for olhar por análise de complexidade, no fundo, esse corte, né, da pirâmide aí nessa base da pirâmide de SMB, ele nem deveria ser um corte linear, ele deveria ser um corte, digamos assim, sinuoso, né? Porque muitas vezes nós temos pequenas empresas que têm alguma certa complexidade na sua operação,
como também nós temos empresas de médio porte que são muito simples e que naturalmente seriam aderentes ao SAP Business One. A prova disso, por exemplo, é que nós temos aqui mesmo no Brasil clientes com cerca de 300 usuários, por exemplo, rodando o SAP Business One. Empresas que até faturam, por exemplo, perto de R$ 1 bilhão ao ano, que também utilizam o SAP Business One. Mas por quê? São empresas de operações simples, né? Não complexas, por exemplo. Né? Então, isso mostra que realmente essa fatia, né, ela deveria ser considerada, esse corte da pirâmide deveria considerar, de fato, a complexidade dos negócios dessas empresas. Seguindo, né, toda uma diretriz da companhia, o SAP Business One está totalmente alinhado com os principais pilares da empresa de inovação e de tecnologia, onde cada vez mais buscamos melhorar o core das nossas soluções, cada vez mais ampliar a capacidade dessa solução. Ela está totalmente inserida no cenário de computação em memória, né, trazendo aí características para os novos desafios aí de Big Data. Inclusive o SAP Business One foi a primeira solução da SAP a estar disponível 100% em memória, não só a camada analítica, como também a sua camada transacional. Okay? Temos também a nossa solução, como já vimos anteriormente no slide anterior, totalmente também direcionada para o modelo de cloud. Também temos soluções que trazem mais mobilidade para os nossos usuários. E um ponto muito importante, né, que a gente fala aqui de integração, onde nós temos realmente uma oferta muito interessante para os chamados ecossistemas. Né? Com certeza, essas empresas que nós atuamos, né, ou que nós buscamos no mercado, fatalmente pertencem a algum outro grande ecossistema, de um grande fabricante, de uma grande indústria, que por sua vez pode até já ser um cliente da SAP, né? E essa empresa, por exemplo, faça parte de uma cadeia de fornecimento, de uma cadeia de relacionamento com essa grande empresa. E aqui a vantagem que nós trazemos realmente é permitir que essa empresa possa interagir, né, num cenário de colaboração de uma maneira muito mais eficiente com essas empresas de grande porte que também utilizam o SAP Business One. Assim como nós também temos cenários de grandes corporações que utilizam as outras soluções da SAP, mas de repente numa pequena unidade de negócios, numa outra subsidiária onde não comportaria a solução de maior porte da SAP, ela opta por utilizar o SAP Business One. E aí também existem diversos cenários que permitem que essas soluções interajam de uma forma extremamente transparente. Então, esse é um mercado muito interessante que a gente procura sempre e cada vez mais explorar. Quando nós falamos de solução, né, esse é o cenário, então nós temos aí um core muito bem claro, muito bem definido, com diversas funcionalidades distribuídas nesses 6 principais processos. Então esse é o chamado core do SAP Business One, é a sua cobertura, são as suas funcionalidades, aí passando por todos os processos de finanças, que envolve obviamente também a parte financeira e contábil, efetivamente, além de outras novas funcionalidades, como ativo fixo, gerenciamento de projetos, passando por todos os processos relacionados à área de vendas, serviços, compras, toda a parte de gerenciamento dos materiais dentro de estoque e também a produção dentro de um cenário que nós chamamos de manufatura discreta. Então, este é o chamado core do SAP Business One e é assim que ele é oferecido em todas as suas localizações. Além disso, nós temos uma estratégia muito bem clara, muito bem definida, com relação a soluções complementares. Né? Então, caso nós tenhamos uma empresa que tenha uma necessidade um pouco diferente daquilo que o core do SAP Business One oferece, nós temos tanto as nossas chamadas soluções horizontais, que estão aí nesse quadro da direita, que são soluções que, de fato, atendem a necessidades básicas de operação de qualquer empresa, independente do seu segmento. E aí nós estamos falando principalmente de obrigações fiscais, estamos falando de transações bancárias, também soluções na área de recursos humanos, entre outras funcionalidades. Já no quadro da esquerda, nós falamos especificamente de soluções de indústria, ou seja, são soluções que tornam o SAP Business One especialista em alguns determinados processos. Né? Então, eu consigo fazer com que o Business One seja extremamente especialista em diversos setores, como vocês podem ver aí no varejo, na área de saúde, na área de automotiva,
construção civil, agronegócio, educação, entre tantas outras áreas. Então, essa é a estratégia, ou seja, buscar empresas que sejam realmente especialistas, que conheçam muito no detalhe essas determinadas operações e no final nós temos de fato uma oferta extremamente especializada e competitiva para estas indústrias em questão. Então essa é a forma com que a SAP ataca esse segmento, né, de indústrias para o nosso mercado de pequenas e médias empresas. E o nosso cenário hoje, né, como vocês podem ver, já são mais de 52 mil clientes utilizando o SAP Business One ao redor do mundo. Já são mais de 800 mil usuários utilizando essa nossa solução, já localizada para mais de 42 países, 27 idiomas, uma gama muito grande de parceiros que vem da implementação dessa nossa solução, já são mais aproximadamente 800 parceiros em todo o mundo, além de cerca de 300 parceiros que desenvolvem justamente essas soluções complementares que eu mencionei há pouco para vocês. Estamos falando aí aproximadamente de 500 soluções ao redor do mundo. Então, realmente, hoje, isso mostra, né, uma solução extremamente expressiva no nosso mercado de pequenas e médias empresas. E o que nós queremos, né, cada vez mais oferecer para essas empresas? Tudo aquilo que nós já oferecemos até então, mas precisamos oferecer muito mais, né? Principalmente hoje, nesse cenário onde fala-se muito da chamada transformação digital, onde cada vez mais as empresas, né, precisam se adequar a novas maneiras de fazer negócios, né? Os negócios hoje são tratados e realizados de uma maneira muito mais dinâmica do que era feito até então no mercado. Então, a velocidade, o tempo de resposta, né, e a qualidade da informação precisa ser muito mais eficiente para que essa empresa possa, de fato, se tornar competitiva, ou seja, dar realmente as respostas que o cliente, que o mercado solicita, de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. E para isso, o que nós oferecemos para essas empresas? Precisamos oferecer muito mais produtividade, muito mais eficiência. E é aí que nós começamos, então, a explorar algumas das características da nossa solução. Então, quando nós falamos em produtividade e eficiência, por exemplo, né, o usuário precisa ser capaz, né, de ter total acesso a um ambiente onde ele mesmo possa criar o seu ambiente de trabalho, né? Então, um dos exemplos clássicos é o chamado cockpit do SAP Business One. Então, reparem que o usuário pode construir o seu próprio cockpit. Existe uma série de templates prontos, de N dashboards, por exemplo, e ali ele pode selecionar esses ou criar até os seus próprios dashboards. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele também tem uma série de KPIs já previamente configurados, que também podem ser modificados e possivelmente novos podem ser construídos, né? Existem contadores que ele pode colocar para monitorar ali o número de documentos. Existe um cenário chamado Workbench, que eu vou explicar na sequência para vocês. Ele pode utilizar um browser de internet, ele pode trabalhar aqui com algumas janelas para trazer ali mensagens, atualizações recentes ou mesmo mensagens e alertas. E assim ele tem o seu cockpit pronto, né? Então, como vocês podem ver, com alguns poucos cliques, esse usuário construiu o seu próprio cockpit. Ele pode deixar, inclusive, de lado o menu tradicional do Business One e trabalhar originalmente nessa tela, onde ele tem aqui KPIs e dashboards apresentando informações em tempo real com os principais indicadores do negócio daquela área ou da empresa como um todo, assim como ele também tem esse fluxo de trabalho. Imagina que este, por exemplo, seja um usuário de vendas, aqui ele tem o fluxo completo e ele pode interagir diretamente nesse fluxo, por exemplo, né? Cliquei ali na janelinha de cotação de vendas, automaticamente ele já tem acesso àquela janela. Eu tenho acesso a todas as consultas, todos os relatórios relacionados a esse fluxo de processos, por exemplo. Então, isso dá uma facilidade de trabalho muito grande, reduz a curva de aprendizagem dos usuários, porque aqui ele tem esse fluxo de processos muito claro, muito bem definido. Isso ajuda muito aquelas empresas que, de repente, têm um turnover um pouco alto. Então, a capacitação de novos funcionários fica muito mais fácil. Além disso, é importante também, cada vez mais, que as empresas ou os usuários tenham uma capacidade de análise granular muito grande, porque muitas vezes nós somos questionados de alguma informação e muitas vezes é difícil você obter aquela informação para poder dar uma resposta muito rápida para o nosso cliente. Então, imagina que o cliente liga e pergunta por um status de um pedido ou de uma cotação que ele enviou,
e a gente precisa buscar essa informação. Apenas um exemplo, claro, né? Mas o sistema hoje traz essa possibilidade. Nós temos um motor de busca extremamente poderoso dentro do sistema, similar a esses grandes ferramentas de buscas que nós conhecemos no mercado, onde eu posso fazer buscas, inclusive, de maneira composta, né? Então, aqui o exemplo, eu digitei ali a palavra Brasil, impressora, o sistema instantaneamente faz uma busca e encontra ali diversos eventos, né? Encontrou ali mais de 300 eventos distribuídos em diversos documentos do sistema, como, por exemplo, cotações, pedidos, e aí eu posso ainda, dentro de cada uma delas, fazer filtros, né? Então, por exemplo, dentro de cotações, eu quero ver apenas as cotações que estão em aberto, que tenham sido emitidas pela vendedora Júlia, por exemplo, e aí o sistema vai fazendo os filtros, sempre evidenciando ali em amarelo o objetivo, né, a informação a ser selecionada, e aqui ainda com a possibilidade de mergulhar no detalhe dessa informação. Por exemplo, eu estou vendo em detalhes a composição daquela cotação de vendas especificamente, podendo visualizar cada um desses documentos e assim por diante. E quando nós falamos em análise granular, para vocês terem uma ideia, né, reparem que agora eu vou fazer um exemplo aqui, onde eu vou digitar o meu nome, por exemplo, nessa minha ferramenta de busca, e vou pedir para que o sistema encontre algo. Então, ele fez uma rápida pesquisa e encontrou uma cotação de vendas. E por que será que ele trouxe o meu nome? Porque eu sou o cliente, eu sou a pessoa de contato? Não, vocês vão reparar que ao visualizar essa cotação de vendas, né, a palavra Alexandre está escrito dentro de um campo de observação dentro desta cotação de vendas. Então, essa é a capacidade que nós chamamos de análise granular, ou seja, o sistema foi capaz de encontrar uma informação apenas por uma palavra escrita dentro de um campo texto de observação. Então, realmente, é uma capacidade realmente muito grande de análise. Um ponto bastante importante também é permitir que o usuário tenha total autonomia no acesso às informações. Então, muitas vezes, por mais que nós disponibilizamos diversos relatórios, diversas consultas para esse usuário, nunca isso será suficiente. Sempre vai haver aquela demanda específica, pontual e muitas vezes urgente, que precisa ser analisada, extraída naquele momento e não pode depender de uma terceira pessoa para poder construir essa consulta, montar essa análise de uma forma mais complexa. Então, o próprio usuário precisa ter acesso a isso. E de que maneira? Então, dentro da nossa solução, nós temos um conceito que nós chamamos de análise interativa, onde existem diversos templates já prontos, né, diversos cubos, diversas dimensões construídas, para que o usuário possa disparar a sua própria consulta de uma maneira muito simples. Então, nós vamos pegar aqui um exemplo de uma análise de rentabilidade, por exemplo, né, e reparem que o sistema vai fazer, ele automaticamente fez a chamada ao Excel, né, e aí fazendo um uso do Excel realmente muito mais nobre, né? Reparem que o Excel foi aberto já na função de pivot table, de tabela dinâmica. No lado direito, nós já temos todas as variáveis dentro dessa consulta que estão expostas. O trabalho do usuário, basicamente, é entrar lá e selecionar os campos que ele deseja considerar nessa consulta nesse exato momento. Então, reparem que à medida que esses campos vão sendo selecionados, o sistema vai automaticamente montando em tempo real a consulta, não só em forma de tabela, como também em forma gráfica. E com uma grande vantagem, né? Nós estamos analisando, de fato, a base de dados em tempo real. Essas informações que vocês visualizam aí nesse exato momento, são informações que estão acontecendo na minha base de dados nesse exato segundo, nesse exato instante, né? Então, caso alguém realize uma nova transação lá de venda ou qualquer que seja, no momento em que eu der um refresh, que eu atualizar aqui essa planilha, automaticamente essas informações serão atualizadas. Então, é um uso muito mais eficiente, muito mais dinâmico de uma ferramenta extremamente conhecida já por todos os usuários, o que também nos ajuda muito em relação à curva de aprendizagem dos nossos usuários. E um outro ponto que esse, na minha opinião, é o que eu julgo talvez a maior das inovações que nós temos dentro da nossa solução hoje, é trabalhar de maneira harmoniosa e única, tanto com o nosso ERP e uma ferramenta de BI, uma ferramenta analítica, uma ferramenta de Business Intelligence. Então, é diferente do que nós conhecíamos até então, onde normalmente você tem ali um banco de dados transacional do teu ERP, e para que você tenha as suas análises gerenciais, você precisa ter um segundo banco de dados da tua ferramenta de BI, com rotinas que de tempos em tempos vão lá, tiram uma fotografia do teu banco de dados transacional para que você possa, então, aí sim trabalhar nas suas visões gerenciais. Só que com esse movimento, com esse processo,
nós deixamos de trabalhar com as informações de fato em tempo real, né? Por mais que essa atualização ocorra de tempos em tempos, até numa frequência muito grande, essa informação nunca será a informação em tempo real. Já nesse cenário que nós estamos falando, e tudo isso naturalmente é o processo de computação em memória que nos permite trabalhar dessa forma, nós trabalhamos com um único banco de dados, tanto para os processos transacionais quanto para os processos gerenciais. Então, significa dizer que dentro do nosso próprio ERP, dentro do próprio SAP Business One, nós temos uma ferramenta de BI, né, onde o usuário pode, como vocês viram também na apresentação anterior, no processo apresentado anteriormente, já existem diversos KPIs, diversos dashboards prontos, como vocês podem ver aí, mas novos KPIs, por exemplo, podem ser criados, né? Nesse caso, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo onde nós podemos criar aqui um novo KPI, por exemplo, dentro da área de vendas. Vamos fazer aqui uma análise de um KPI específico, né, onde nós vamos monitorar, por exemplo, uma análise de vendas por produto, por exemplo. Então, como referência, é claro, eu vou buscar aqui como dimensão o montante líquido, né, o valor total vendido. Então, o KPI já sinaliza ali que eu tenho nesse momento 21 bilhões vendidos. Eu vou determinar um nome para esse KPI, né? Nesse caso aqui eu estou chamando ele de metas de vendas, por exemplo, né? E aí eu vou definir o objetivo desse meu KPI. Naquele quadro superior à direita, ele já sinaliza ali em verde que eu já tenho 21 bilhões vendidos. Mas qual será o meu objetivo? Então, reparem que eu posso trabalhar aqui com as variáveis, né? Então, se eu disser que, por exemplo, meu objetivo são 22 milhões, né? Ele automaticamente já sinalizou numa outra cor. E essa escala de cor é totalmente flexível, variável. Eu posso, inclusive, estabelecer ali os limites de cada uma dessas escalas. Então, eu posso dizer que até 80% eu estou em vermelho, a partir de 80% eu fico não em azul, mas, por exemplo, em amarelo. E a partir de 100% eu consigo concluir que eu cumpri de fato meu KPI. Então, a gente pode trabalhar aqui nessa análise, né, fazendo essas simulações. Então, se eu, por exemplo, mudar ali, eu não fiz mais, meu objetivo não é mais 22, é 20 milhões, então eu já estou automaticamente em verde. Ah, mas meu objetivo é 19 milhões? Obviamente, continuo em verde, né? Mas se, por exemplo, o meu objetivo de fato for 25 milhões, então, consequentemente, eu já estou agora em amarelo, quer dizer, eu não atingir ainda o meu target. Se eu colocar, por exemplo, 29 milhões, puxa, então estou bem abaixo do meu target, então, consequentemente, o meu KPI estará em vermelho. Então, é uma forma muito simples, muito fácil do próprio usuário, né, ou mesmo até o próprio gestor construir os seus KPIs para poder fazer o monitoramento aí desses principais indicadores de negócio. Uma outra possibilidade, por exemplo, também é criar, como nós falamos, os chamados dashboards. E esses dashboards, eles vão ser criados a partir, naturalmente, de uma fonte de dados, que pode ser uma simples consulta construída dentro do SAP Business One, uma série de visões que já estão prontas, né? Então, nesse caso, eu estou usando aqui uma consulta muito simples que me mostra o valor total vendido de cada um dos meus produtos, né? Então, o sistema já traz ali rapidamente, com base nessa dimensão e nessa medida, qual é o valor vendido para cada um desses produtos. E a partir desse momento eu posso criar ações relacionadas a esse dashboard, ou seja, aonde eu pretendo consumir esta informação. Então, é claro, além de poder visualizar esse dashboard dentro do meu cockpit, eu também poderia visualizá-lo dentro de algumas outras ações, né? Que nesse caso, por exemplo, né, é visualizar esta informação durante um processo operacional e transacional do SAP Business One. Então, é isso que nós vamos ver agora, né? Mas antes disso, uma outra possibilidade também muito interessante que nós podemos avaliar aqui é a possibilidade de fazer análises preditivas, né? Ou seja, prever o que pode acontecer com base no meu dado histórico. Então, reparem também a capacidade dessa ferramenta, né? Ou seja, eu vou selecionar aqui uma visão qualquer de cálculo, né? Uma query, uma consulta qualquer. Então, nesse caso, nós vamos analisar aqui uma estatística de pedidos de venda, pedidos que foram entregues em atraso. Então, eu vou fazer uma análise ali como medida a quantidade e na linha do tempo, né? Então, no meu caso, a data de execução desse evento, totalizado por ano. E aí eu tenho, então, essa possibilidade de pedir para que o sistema faça uma previsão, ou seja, com base no dado histórico, qual é a minha perspectiva para os próximos anos. E esses próximos anos, naturalmente, que eu posso definir o período de previsão, o ciclo base da previsão e, obviamente, todos os parâmetros ali, alfa, beta e gama, para que você possa fazer a sua análise preditiva. E da mesma forma,
essa consulta também eu posso estabelecer uma ação para que ela também seja consumida em alguma outra funcionalidade transacional do sistema, que não apenas no meu cockpit. Então, o resultado prático disso tudo que nós acabamos de fazer muito rapidamente aqui, apenas para citar um exemplo para vocês, né? Então, vamos salvar aqui esse novo dashboard também, chamando ele de análise de vendas. Vamos ver agora o resultado prático disso, onde que essas novas consultas seriam consumidas. Então, a primeira possibilidade é, claro, consumi-las no nosso cockpit. Então, nesse caso, eu posso simplesmente aqui editar esse meu cockpit e procurar aqui dentro dos diversos templates prontos. O nosso, que acabamos de criar agora, também estará disponível aqui. Né? Então, nós vamos encontrar aqui tanto aquele dashboard que nós chamamos de vendas por produto, quanto aquele outro último que nós criamos chamado análise de vendas. E também poderia, claro, acrescentar aqui o nosso KPI, né? Mas apenas para que vocês vejam esses dois exemplos. Né? Confirmando aqui essa atualização, a gente já vai conseguir visualizar dentro aqui do nosso cockpit esses dois novos dashboards que foram construídos de uma maneira muito simples, né? de fácil percepção e compreensão. Então, nós vemos aqui tanto aquele gráfico que mostra as vendas por produto, quanto aquela análise de vendas que faz uma análise preditiva dos meus próximos 4 anos. E como nós criamos uma ação também, que é a possibilidade de visualizar esse dado analítico, esse dado gerencial, dentro do processo transacional do sistema. Então, reparem que eu estou olhando aqui, por exemplo, para um cliente e, ao mesmo tempo que eu estou olhando para o cadastro desse cliente, do lado direito eu tenho ali os meus dashboards, as minhas consultas, que eu consigo analisar em tempo real as informações relacionadas a esse cliente. Tanto a minha análise preditiva, quanto a minha análise de vendas por produto, como nós acabamos de ver. E reparem que à medida que eu vou mudando, né, que eu vou visualizando novos clientes, ao mesmo tempo que eu demoro para visualizar aqui um novo cliente do seu dado transacional, essa informação é atualizada também em tempo real do ponto de vista de gráfica ou gerencial. Então, isso dá uma capacidade, um poder de análise em tempo real em determinados processos transacionais para o usuário infinitamente grande e, consequentemente, o tempo e a qualidade de resposta dele às demandas e às solicitações dos clientes serão muito mais rápidas e muito mais precisas. Além de tudo isso que vocês acabaram de ver, é claro, nós temos então, como foi dito no início, a nossa solução totalmente preparada para trabalhar num ambiente cloud, né, com ferramentas, inclusive, que permitem que eu possa fazer a administração da nossa solução dentro de um ambiente onde recursos são compartilhados. Já temos hoje a possibilidade de ter o sistema sendo acessado via browser, sem depender de nenhum outro componente. Temos também, como nós falamos no início, soluções de mobilidade que permitem aí automatizar tanto a nossa força de vendas quanto a nossa força técnica, além também de permitir que os gestores da empresa acompanhem, esteja eles onde estiverem, os principais indicadores, os nossos KPIs, né, os nossos dashboards, da mesma forma que nós vimos na versão desktop da solução. Temos, como nós falamos no início também, uma ferramenta de integração muito importante que permite que o Business One possa interagir com diversas outras soluções, sejam elas soluções SAP dentro dos chamados ecossistemas que eu expliquei, como também dentro de cenários de integrações com outras soluções de mercado, ferramentas de e-commerce, por exemplo. Então, um framework de integração muito poderoso e que nos dá aí uma autonomia muito grande de expandir as capacidades do SAP Business One. Temos também uma ferramenta de BI, e aí com a vantagem de que essa ferramenta não está mais limitada a extrair informações do SAP Business One, e sim a qualquer outra fonte de informação, que é o SAP Lumira. Também traz um potencial aí de análise de informações gerenciais muito grande. E, por último, e não menos importante, né, uma visão aqui muito rápida, muito clara, de todo o potencial em termos de Business Intelligence que nós temos dentro do SAP Business One. Hoje são diversas ferramentas, desde um Crystal Report, um Crystal Dashboard, até alguns desses componentes que eu mostrei para vocês, como as análises interativas, que é aquela integração com Excel, e o Pervasive Analytics, que são aquele BI que nós temos dentro do próprio SAP Business One, como também o Lumira. Todas essas soluções, obviamente, disponíveis aí, cada uma para a sua aplicação, para a sua utilização, dependendo da necessidade. Então, é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de recursos extremamente eficiente que nós temos para o SAP Business One. Então, hoje, se nós formos
fôssemos analisar, né, essa solução, nós estamos falando realmente de uma grande plataforma, né, composta realmente por diversas características, diversas soluções disponíveis, como nós vimos, né, no modelo on-premise, como no modelo cloud, disponível também na nossa ferramenta, no nosso banco de dados HANA em memória, que é o que nos possibilita, por exemplo, ter todos esses recursos que eu mostrei para vocês nessa apresentação, camadas de desenvolvimento e frameworks de integração que permitem com que o Business One interaja com todas essas outras ferramentas que nós vemos aí acima, né? Soluções SAP, não SAP, soluções de indústria construídas pelos nossos parceiros de soluções, ferramentas de mobilidade e também ferramentas analíticas. Então, é assim que nós pretendemos, né, oferecer realmente uma solução capaz, né, de permitir com que os nossos clientes estejam preparados realmente para esse mercado, para esse novo cenário da chamada transformação digital, mas sempre pensando de uma maneira muito simples, ou seja, permitir que essas empresas realmente cresçam de uma maneira muito simples e muito eficiente. Então, era essa minha apresentação que eu queria compartilhar com vocês, né? Espero que tenha ajudado. Qualquer informação adicional, estão aí os nossos dados de contato. Espero que a sessão tenha sido extremamente proveitosa. Desejo a todos aí um bom resto de dia e bom final de dia, e que todos possam realmente usufruir aí de todos esses nossos recursos, para que a mensagem possa ser transmitida aí para o mercado de uma maneira muito mais interessante e eficiente. Muito obrigado a todos. Oi, pessoal. Vocês me escutam? Tá tudo certo com o áudio? Eu vi que algumas pessoas estavam com problema, né? Vocês me escutam? Tudo certo? A gente só vai apresentar agora. Tá bom, tá ótimo. Eu vou compartilhar o que a gente tem na agência virtual, tá? De B1. Na verdade, a gente está colocando na agência, mas aí vocês vão ver dentro de 2 ou 3 semanas esse material já disponibilizado para vocês em português, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá, vou compartilhar. Caso vocês não me vejam, me avisem, por favor. Vocês já podem ver, pessoal? Então, tá bom. Então, gente, quem já participou de alguma outra sessão nossa de produto, é um overview sobre a importância do marketing digital. Então, como a maioria de vocês já sabe, é um caminho sem volta, né? Então, não tem como a gente investir no marketing, fazer uma campanha sem focar no marketing digital. E por isso a importância dos materiais e da gente realmente incluir o marketing digital no nosso dia a dia, mesmo que a gente não tenha uma verba suficiente para isso, a princípio. Né? Então, como vocês podem ver, é um conjunto de atividades, não necessariamente são pagas, então, se vocês tiverem os seus próprios canais nas redes sociais, vocês conseguem a partir daí conversar com o seu público, divulgar seu produto, sua marca, né? Não necessariamente fazendo um anúncio pago. Então, essa é a parte interessante do marketing digital, tá? Ele vai muito além do que a princípio a gente pensa. Então, como eu falei, é a chave do sucesso, tá? Para não ficar muito cansativo, eu acho que isso aqui já foi dito, então eu vou passar. A importância, pessoal, do marketing digital, então, em linhas gerais, é esse estabelecimento da comunicação direta. Né? Então, você não precisa passar por vários interlocutores até chegar no seu público. Né? Você realmente tem esse contato direto, você tem essa oportunidade de fazer essa conversa one-on-one. Né? E aí você consegue se diferenciar dos concorrentes, se posicionar, realmente tratar o seu público como uma pessoa e não só como um prospect ou um speech muito de venda, mas como assim, se você realmente quer acrescentar ao conhecimento dele e se posiciona como um fornecedor que seja de confiança.
tá? E aí, a partir daí, a partir de todas as redes sociais, que você tem essa possibilidade, aí sim você consegue, aos poucos, construir esse relacionamento e essa percepção do público. Então, aqui já trazendo para a parte mais prática, né, do que a gente tem de Business One. Então, a gente tem comunidades, tá? Tem páginas em todos os canais, tem no Facebook, LinkedIn, YouTube, que tem vários vídeos também. Então, é interessante vocês estarem sempre a par, tá? Do que está sendo colocado lá, não só pela SAP ou pela comunidade, pelas pessoas que são bem participativas, mas pelo mercado mesmo, tá? Então, vocês conseguem ter acesso a informações que vocês possam querer se aprofundar, pode ser alguma coisa útil para o seu dia a dia. Então, todas essas páginas, essas comunidades, é interessante que vocês participem e fiquem de olho no que está sendo divulgado, tá? Até mesmo para vocês, a partir daí, terem a chance de encontrar alguma oportunidade, até mesmo de venda ou para fomentar algum relacionamento, tá bom? Então, aqui é o que a gente tem, tá? São as campanhas que eu comentei com vocês que vão ser disponibilizadas na agência virtual. Então, tem as peças em vários formatos, tá? Tem vídeos de clientes que utilizaram o B1. A partir daí, é um material super interessante para vocês compartilharem, né, com clientes, porque nada melhor do que você compartilhar uma experiência de uma pessoa que também é um cliente referência, né, um caso de sucesso. Então, tem esses materiais, no geral, para apoiar vocês nessa geração de demanda, tá? Então, aqui são alguns exemplos de temas ou de assuntos para vocês falarem sobre o Business One. Então, tem hashtags que vocês podem utilizar, tá? Que a partir daí as pessoas vão te encontrar por essa hashtag. Aqui são só alguns exemplos que a gente colocou. Claro que isso é aberto, vocês têm uma expertise, quem trabalha com B1, muito maior do que o que está aqui, mas são só alguns exemplos para vocês entenderem alguns temas que podem ser abordados, tá? Não precisa necessariamente ter um evento ou ter alguma coisa específica para falar sobre isso, tá? Vocês podem criar um artigo ou podem ter um blog sobre o mercado e escrever alguma coisa sobre a solução. Então, é um tema aberto, tá? Vocês são livres para falar sobre a solução, não necessariamente precisa ter algum gancho para isso, tá? E é bem bacana quando vocês conseguem utilizar algum tema atual, algum tema que seja do interesse das pessoas e relacionar isso com o Business One. E não só falar sobre a solução, o benefício, né? Não puramente sobre a solução, mas nas redes sociais, por exemplo, o interessante é vocês fazerem um gancho com algum assunto que vai interessar o seu público, né? Como eu sempre falo nos treinamentos e que a gente aprendeu bastante isso, estudando sobre o marketing digital, o interessante é a gente saber o que a pessoa quer receber, o que ela quer ler, o que ela quer ouvir, e não necessariamente o que a gente quer falar. Então, a gente se coloca no lugar do nosso público e aí sim a gente consegue ter uma ideia, uma visibilidade melhor do que vai ser interessante para ele, tá? Então, aqui é um exemplo de captura de contato, né, para a gente realmente saber e fomentar a nossa base, ou também, a partir de um contato, pode até gerar um lead, tá? Então, é importante ter umas ofertas, para a partir daí a gente fazer um rastreamento e ter uma captura realmente do contato mais completinha, tá? Pode ser qualquer offer, pode ser um vídeo, enfim, ao invés de disponibilizar diretamente, a gente coloca nesse caminho para a pessoa se registrar e aí a partir daí a gente tem os contatos dela. Então aqui são alguns modelos também das campanhas novas que eu comentei com vocês, tá? Tem modelo de e-mail, já assim quase pronto com um texto já sobre o Business One. Então, aí, a partir daí, vocês já têm até menos trabalho para criar uma comunicação com o público. E tem também uma guia de discussão de telemarketing. Então, não necessariamente também precisa ser seguida, mas são algumas ideias bacanas do que é mais abordado, do que é interessante vocês conversarem com o público, quais argumentos os especialistas de Business One acham que são mais efetivos. Então, a partir daí, vocês conseguem também um pouquinho mais de ferramenta para se posicionar e para levar em frente a geração de demanda com B1.
Sim, Fabiana, vai estar no Jam, tanto a gravação quanto o PPT, tá? Eu vou colocar os dois no Jam, tanto a parte de campanha, quanto a parte da apresentação de B1, e também, quando isso daqui for disponibilizado na agência virtual, eu coloco um aviso lá para vocês com o link da campanha, tá? Aí vocês já conseguem acessar os materiais diretamente lá na agência. Aí fica mais fácil. A gente já está fazendo esse trabalho, tá? Então, é o que eu falei, em 2 semanas, no máximo, a gente já consegue ter tudo carregado lá na agência. Isso aqui é um benchmark, tá? Assim, é só um processo para a gente não se perder nesse processo de marketing digital. Então, o que pode ser feito em cada time frame, né? Em 30 dias a gente consegue fazer isso, 60 mais algumas coisinhas, 90. Então, quer dizer, em 90 dias a gente consegue estabelecer realmente um plano de marketing digital, tá? Tem um passo a passo, então é um checklist para vocês se basearem para realmente começar a se organizar em relação a esse planejamento do marketing digital. Isso daqui serve não só para B1, mas serve no geral, tá? São boas práticas e é bem abrangente. Pessoal, é isso. Mais uma vez eu peço desculpas pela demora, tá? Pela confusão. Agradeço muito todos vocês pela paciência e por sempre colaborarem com a gente aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, tá? E obrigada, pessoal, e até a próxima sessão. E qualquer coisa a gente se fala no Jam ou por e-mail, tá bom? Estou à disposição de vocês. Um abraço, gente. Obrigada e bom dia. Agora que eu vi que o nome do Jam é assim, vocês me enviam um e-mail, o Jam chama Academy, tá? Programa de Academy Brasil, mas vocês me enviam um e-mail, eu vou colocar aqui de novo para vocês, quem não tiver acesso ao grupo, e eu envio um convite para vocês, tá? Assim, vocês, é só aceitarem esse convite, vocês já fazem parte do grupo, tá? Enviei meu e-mail aqui de novo, é só me enviar um e-mail que eu já incluo vocês, tá bom? Obrigada, gente.